Não sei se vai ser polêmico. Mas a relação, às vezes, da hierarquia, viu? Uhum. É uma coisa assim que é... Hoje em você dia... pode, não sei se por ser mulher também já é mais difícil, porque às vezes... Sim. Né, quando você tá num comando, é verdade, às vezes eu tenho que falar, não, gente, eu sei que eu tô falando, eu sou mulher, mas eu sei que eu tô dizendo. É verdade, eu sou inteligente, às vezes eu preciso dizer. Não, eu sou inteligente, não, é verdade, estudei. Infelizmente. Sim. Mas tem pessoas que às vezes não, porque é uma coisa cultural, né? Eu acho que depende de um monte de fatores. Sorte, mapa astral, dia que nasce, sei lá, numerologia, o que seja. Cada um acredita. Mas o que nos compete é estudar. Então, se você estuda, você tá pronto. Sim, claro. E treina, né? Porque o estudo é o treino. Quando tá perto de entrar em cena no teatro, que ela tá na coxia ali, que tocou o primeiro sinal, tocou o segundo, vai tocar o terceiro sinal, vai começar. Ela fala assim... Eu tenho pânico, me dá piriri, eu quero ir no banheiro, eu sinto vontade. Daí eu falei assim, pô, Fernanda Montenegro tá falando isso, então eu sou uma pessoa normal. Ele falou assim, o diretor, beleza, aí você discute aqui, daí quando você sai, você volta, olha pra aquela câmera ali, não na lente, né? E se possível, chore. Claro, como é que eu ia dizer, não, cheguei agora, depois de 2 não, vou chorar. Quando eu fui lá pro canto, eu falei, mas isso chora, guria. Chora, meu Deus. Daí eu chorei. Eu falei, puta caralho, vou ter que chorar, né? Não tem jeito. E aí foi. Então, cada dia, isso que a televisão te dá, essa prontidão. Olá, gente! A gente está começando aqui mais um Vivendo do Audiovisual. E a gente aqui nesse programa convida pessoas que fazem esse nome ser real, que é Vivendo do Audiovisual. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou Helder Fraga e eu tô aqui para mais um episódio do podcast Vivendo do Audiovisual. Nossa convidada hoje, ela é muito especial, mas antes de falar dela, eu quero falar um pouquinho para vocês do projeto Vivendo do Audiovisual. Vivendo do Audiovisual é um projeto social que a gente já vem trabalhando ele há alguns anos e é um projeto que ajuda jovens que não têm condições de pagar por um curso de audiovisual. Então esse é um projeto que traz esses jovens que são interessados em conhecer uma nova profissão, aprender a mexer numa câmera, entender de som, de edição, direção de atores. E aqui no Vivendo de Audiovisual, esses jovens têm todo esse apoio de profissionais e técnicos que vão desenvolver aí, dar o primeiro passo rumo a viver literalmente do audiovisual. Eu estou muito feliz porque acho que esse projeto ele é muito especial, é um projeto que é tudo de graça, então assim tem um valor muito especial para todos os meninos que estão envolvidos no projeto. Aí tem uma notícia muito bacana, a primeira turma agora em agosto já vai começar a apresentar os seus primeiros projetos finalizados, com toda a supervisão dos professores. Então eu acho que é um primeiro passo aí para a gente estar colocando grandes profissionais e novos profissionais no mercado do audiovisual. Eu sou apaixonado pelo audiovisual, sempre falo isso aqui, e eu acho que é muito importante você dar o primeiro passo e colocar essas pessoas, esses jovens talentos no rumo certo. Então, tem uma coisa, tem um propósito muito legal no Vivendo do Audiovisual. Você que está aí nos assistindo e falar assim, poxa, que legal, nunca ouvi falar do Vivendo do Audiovisual e tudo, como é que é isso? Sim, é um projeto social e você pode ajudar esse projeto também a crescer cada vez mais, né? A gente começou com uma turma de 5 alunos e agora a segunda turma já vai para 10 alunos e a tendência é a gente crescer cada vez mais quando a gente receber também esses apoios que é através da Nota Fiscal Paulista. E é muito fácil, gente, vai ter um link aí para vocês verem esse link, você faz um cadastro na Nota Fiscal Paulista e toda compra que você fizer, esse valor tem uma porcentagem que vem para o projeto e assim a gente consegue trazer mais jovens para o projeto, consegue ajudar mais gente e dar um caminho para esse pessoal aí aprender
uma coisa que é muito importante, que é viver do audiovisual. Bom, mas agora vamos conversar com essa artista. Gente, ela é fantástica, incrível. Eu adoro, fiz um trabalho, tive o privilégio de dirigir ela em 2 trabalhos, um curta-metragem e um longa-metragem, e ela é incrível. E para quem não sabe, assim, ela é só atriz, professora, diretora, dramaturga, preparadora de elenco, escritora. Agora nós vamos falar do livro que ela está lançando, e acima de tudo ela é uma mulher artista. Seja muito bem-vinda, Patrícia Vilela. Obrigada. Obrigada, um prazer estar aqui e um prazer especial também, porque o Helder é um dos meus diretores prediletos, né? É um diretor potente, que deixa o ator muito à vontade em cena, e para quem é ator, entende que eu estou falando que precisa de um set muito agradável, de um diretor que sabe o que quer e deixa o ator seguro. Então, o trabalho artístico, ele flui. Então, é super especial. Mas, aqui. Patrícia, na verdade, assim, você deixa o set leve, porque ter você no set é uma coisa assim, só quem já trabalhou com você sabe quem é a Patrícia Vilela, que além de ser uma atriz assim incrível, eu sempre agradeço a Maristela Bueno, a nossa produtora. Sim. Roteirista que me apresentou você. E depois que eu conheci, eu falei, Mari, eu amo a Patrícia Vilela porque ela é incrível. E é uma atriz assim que tem todas as ferramentas ali na manga, então a gente consegue bater um papo e ela entrega tudo, e de repente fala, cortou, ela já desligou e tudo, e tá brincando com todo mundo, vamos rodar, pum, já entrou no pessoal. Cara, são poucos que conseguem fazer isso, e você faz isso tirando de letra. Eu lembro que o Gerald Thomas uma vez deu uma entrevista, quando ele tinha dirigido a Fernandinha, a Fernandona, que antes, assim, ele ficou chocado, porque antes de abrir o pano, ela estava falando de carro. Não, porque eu comprei um Santana, não sei se é um carro bom. Aí ele ficou chocado, e daqui a pouco abriu o pano, ela já estava ali. É uma peça densa também. Ai, que maravilha. Mas agora eu quero conhecer um pouco mais da sua trajetória, assim, né? Porque agora eu quero conhecer partes da Patrícia Vilela que eu não conheço muito bem, assim, que essa sua formação, assim, como é que nasceu, assim, seu desejo pelas artes cênicas, assim? Me conta aí, como é que foi? Eu acho que parecido com o que acontece com muita gente, né? Porque ou você faz teatro, né, dramatização na escola, porque na minha época não tinha isso. Hoje até faz parte do currículo de algumas escolas, né? Teatro. Ou você começa na igreja, né? Porque você às vezes dramatiza as partes da Bíblia e tal. E eu estudei em colégio de freira grande parte da minha vida, e sempre teve esse incentivo artístico. Eu lembro que... Nossa, eu não lembro, eu acho que dos anos 80, bem no início dos anos 80, não, antes dos anos 70. Eu fazia, acho que na pré-escola, isso mesmo, faz tempo. E a gente estava na ditadura, e uma professora, ela fez a música do Chico, a banda Estava à Toa na Vida, e ela dramatizou isso, entende? Então a gente fazia os personagens que apareciam na música. Então, isso sempre teve esse componente de fazer uma apresentação nas festas da escola, né? Ou no Dia da Criança, sempre que tinha uma festividade, existia uma dramatização. Então, acho que aí eu já comecei a gostar. E daí também tem a minha mãe, ela era coreógrafa, ela era bailarina e deu muita aula de balé. Então, eu via todo o processo de fazer. Hoje em dia, isso até me ajuda na direção. Eu faço tudo é meio coreografado, então acho que não sei se é uma influência dali. Então eu lembro esse processo de às vezes fazer num lugar e tem que limpar o chão do palco. Cansei de ver. E geralmente isso eu peguei como um ritual também. Vai estrear uma peça, eu pego a vassoura e vou varrer. Ah, não tá varrendo? Não, mas eu gosto de fazer uma constatação, acho que o público merece. Chegue num lugar agradável, limpinho, que seja, né, bonito, que também faça parte do bem-estar do público. E aí também ela ia na costureira e fazia produção, então essas coisas eu já
também acho que absorvia dali. Minha avó também escrevia. Então tinha uns canais abertos já, né? Já ouvia música boa, assistia filme, porque na televisão passavam filmes clássicos, né? Tu já é um pouquinho mais jovem que eu, mas eu via muita coisa na televisão. Era outro tempo, né? Então tinha umas referências de muitas séries também que eu via. Inclusive, depois eu te conto melhor, mas quando eu escrevo, né, eu imagino tudo, eu não imagino palco, eu imagino uma locação. Olha que E interessante. nada de... É tudo muito veloz. Então, acho que essa influência que eu tenho é lá de trás, quando eu assistia Laura Ingalls, como é o nome? Os Imigrantes, coisas lá atrás, americanas, Dallas, as Panteras, né? Que eram coisas, para a minha idade até nem era para, acho que assistir, mas não tinha essa censura em casa, então eu acho que isso faz parte também dessa formação. Aí eu fui para uma outra escola que não tinha nada de artes, só tinha esporte. E eu não tinha nenhuma habilidade. E jogava handball. E era na cidade onde eu nasci, que é Santa Cruz do Sul. E que as meninas todas, a Ana Hickman é de lá, todas eram da altura quase da Ana Hickman, eram 700 Ana Hickmans na quadra. E eu não sabia, eu só falei, cara, não tem nada de legal nessa escola para eu fazer, né? Que pena, mas vou ter que inventar. Eu até inventei, vou fazer um negócio, daí entrei no dança e tudo. E aí, quando eu fui para as Irmãs, outro colégio de freira, para fazer magistério, porque eu quis fugir de física, química, apesar de toda a minha família ser professora. Todos professores de educação física, uma de matemática. E quem é dentista, alguma coisa ou outra, fez esporte. Então, ou foi treinador de vôlei, alguma coisa. E aí, eu falei, então tudo bem. Então, onde é que eu fujo de física e química? Vai fazer magistério. O que é isso? Não, você se forma, eu tinha 16 anos, se forma para dar aula. Mas eu nem quero ser professora. Bom, mas é para lá que eu vou. E aí era o colégio de freira que tinha magistério. Muito bem, eu sempre fui muito tímida. Ainda sou. Eu acho que essas palhaçadas que eu faço é mais meio defesa. Não, é assim, é. Então, eu lembro que no dia que eu comecei a aula lá, passou a presidente do Grêmio e falou, olha, eu lembro direitinho dela, a gente está abrindo o departamento cultural aqui na escola e eu queria saber quem que quer participar. Ela falou, eu quero. Tá bom, então amanhã você pode passar em algumas salas e dar um recado. Claro, vou. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro na frente do espelho, treinando para no outro dia eu passar em algumas salas e falar 3 frases. Né? Muito bem, depois de 4 meses já era presidente do Grêmio, já mandava no colégio, nas freiras. Das freiras. E aí, revolucionou. Na turma minha, eram meninas muito simples que vinham da colônia, porque a minha cidade, ela é uma cidade de colonização alemã e planta fumo, é a terra melhor que tem para cigarro. Então tem muitos estrangeiros na cidade, meus colegas eram filhos dos fumageiros, que a gente chama, que eram os diretores da Souza Cruz e assim vai. Então a gente tinha essas coisas de... entender também o diferente, né? Então era uma cidade que tinha essa colonização alemã, tinham pessoas de outros lugares e tal. E aí elas vinham do interior, né? E eu lembro que elas liam muito. Tinha esse hábito da leitura, assim. Então isso também meio que sacudia a gente. Olha, elas são meninas que vêm lá da colônia, trabalham com a terra e tinham um vocabulário imenso. Eu falei, variado, assim, falou, nossa, vamos atrás. Muito bem. E aí, desde pequena também, eu imitava as pessoas, a minha irmã e tal. Tinha essa coisa de criança, boba, né, fazendo. E aí tinha uma colega minha, que também faz teatro até hoje, a Simone. E as professoras, às vezes, quando tinha uma característica que a gente achava que era engraçada e tal, a gente ficava imitando e tal. Bom, tudo bem. E aí começou a gente ouvindo uma professora de sociologia falar que as crianças, a gente tinha que ensinar elas a terem consciência crítica das coisas, né? E era bem na época da Xuxa. E era coisa de novela e tal. E a Xuxa, ela fazia o programa
começando, né, o programa, era sempre uma venda de alguma coisa. E aí a gente começou a pirar, tipo, não, a Globo, ela massifica as pessoas. A Globo, né, isso é verdade. Hoje a gente vê, né, as bets, você vai ver um jogo, só se fala isso, e as pessoas não têm um menor cuidado, tem um monte de coisas que a gente sabe. Então, na verdade, era isso mesmo, massificava, né? E era aquele consumismo, tudo. Daí a gente pensou, não, então vamos fazer isso, vamos fazer uma programação, chamava Essa Onda Pega, que era um bordão da Globo. Que eles falavam assim, essa onda pega, uns bordões assim que passavam durante o dia. Então a gente fazia da Xuxa até o Globo de Ouro. Viu, gente? Eu sou antiga. O Globo de Ouro era um programa de calouros. Não, calouros não, tipo, Fábio Júnior, Robertito Recife, assim, que eles traziam, música. Ia lá e fazia apresentação, Angélica, tudo. Nossa, não tinha nascido a Angélica. Aí a gente fez, não, então vamos terminar com o show, gente. Daí a gente imitava partes de novela. Era o Sarney, o presidente, daí uma entrava com o chapéu, fazia o Sarney, brasileiros. A gente imitava o Victor Valentim, que era o Tatá, que era o Paulo, o Gustavo, o Luiz Gustavo. E quando eu fiz Malhação, eu falei, cara, a gente fazia isso nos anos 80. A gente imitava, não era eu, a menina imitava você, ela pegava uma fita métrica e falava, Victor Valentim, vamos tirar as medidas. A gente fazia isso, imitava e fazia, e eu lembro que ali a gente já fazia mesmo o roteiro, já dirigia, já era a personagem, e tinha uma menina que imitava, que era a criança que ia absorvendo tudo da televisão, ela se vestia igual a Xuxa e ia imitando todo mundo. Nossa! E aí tinha uma outra que fazia câmera de papelão, assim, tudo... E aí depois, e foi um sucesso na cidade. Tudo que era lugar a gente ia. A gente tinha 16 anos, eram adolescentes. Nossa. A gente ia na rádio com a maior cara de pau. Vocês podem gravar, era sonoplastia. Podem gravar isso aqui pra gente? Meu pai trabalhava lá, então, claro, não chegava desconhecido. E as pessoas faziam, e a gente nem perguntava quanto que é. Aí eu falei, vamos dar. Daí eu falava pras meninas, façam uns cartazes, umas coisas bonitas de magistério. Daí vai lá uns bombons e pronto. E eles faziam locução, tudo tinha Olimpíadas. Então a gente ia adaptando conforme a gente ia em tudo que ela. Daí tinha. O meu pai arranjou uma Kombi na prefeitura, mandou. As freiras todas foram lá tirar fotos de publicidade. Elas faziam tudo. Porque o colégio ficou enlouquecido. Então eu fiz um festival de teatro. Por isso, então, a gente montou essa peça e apresentou. Então eu chamei secretário de educação, um monte de gente da Nossa, cidade. Com 16 anos você já agitava tudo, 16 anos, já mandava nas freiras tudo. E aí tudo era um evento. Então, por exemplo, era a semana da normalista. Aí a gente se vestia como normalista. Então a gente começou, porque isso a gente aprendia também. Porque toda vez que você vai dar uma aula, você precisa ter uma motivação pro aluno. Então, é como se fosse hoje em dia uma concepção. Vou fazer uma obra de arte, vou conceber essa obra a partir de uma concepção high-tech, uma concepção surrealista. Então, isso para dar aula também, a gente tinha... Hoje os professores já não sei se fazem tudo isso, mas a gente precisava porque a gente estava aprendendo isso. Então a gente tinha que fazer a florzinha e não sei o quê. Então isso já foi também me desenvolvendo essa coisa de produção, de escrever, direção e atuação, porque eu e essa outra, que também é atriz e até hoje Até hoje, a gente fazia as outras, e as outras, coitadas, até a gente se encontra e fala, elas nem queriam nada, a gente obrigava, uma falava, tipo, nós vamos ensaiar amanhã. Ai, não, amanhã eu tenho musculação. E falava, pô, não, tem que ir. Aí a gente às vezes viajava e umas não podiam ir. Porque todas as cidades começaram a chamar a gente. E a gente ia com a tal da Kombi. Aí, às vezes, uma não podia. Eu chamava a pessoa que eu via na frente. Uma amiga minha, ai, não, mãe, eu posso ir lá pra Montenegro, que era uma outra cidade. A gente vai com a Paty. Não, tudo bem, ela tá fazendo um bom trabalho, pode ir. Aí ela foi, eu nunca tinha feito teatro. A gente falava, agora tu entra, levanta, pega, sai, faz isso. Não, era uma coisa, um acontecimento. Numa dessas apresentações, numa universidade que a gente fez, um professor falou, por que vocês não vão fazer faculdade de artes cênicas em Curitiba? Tem um curso muito legal. Como eu não tinha feito física, química, nananana, falei, cara, eu nunca vou passar numa federal com essa base, não vou aprender em meio ano, coisa que não vou, imagina, né? Só humanas. E aí eu acabei indo para Curitiba. Nossa, mas foi radical, né? Tinha 17 anos quando eu saí para fazer um cursinho, e 18. Naquela época, em 1989, eu sou antiga, dizer que você ia fazer artes cênicas era uma coisa que ninguém sabia o que era. E no Rio Grande do Sul, com o pai que eu tinha, que era um cara, falava, tanto que o apelido dele era Trovão, falava desse jeito, você nunca, imagina que o Vilela vai deixar a pessoa com a cabeça super, não, que aí vai, mas cuidado. Aí eu fui pra Curitiba, passei, o pai dela não deixou a outra menina
viajar. Ela acabou ficando em Santa Maria, se formou em licenciatura em artes cênicas e dá aula até hoje, faz teatro, a gente ainda vai fazer uma coisa junto aqui no ano que vem. E aí eu fui, porque também tinha um primo do meu pai lá em Curitiba, porque eu era muito menina. Tipo, era 18 anos. 18 Naquela aninhos, época, meu Deus. não tinha, eu tinha que E ligar. você foi sozinha? Fui sozinha. Fiquei, acho que 1 mês, 2, na casa desse meu primo, que era casado e tinha 2 crianças. Então eu ficava ali, assim. Hoje em dia você não faz mais essas coisas, sim, né? Você se joga. E eu fiz a faculdade, acabei fazendo 4 anos de faculdade. E no segundo ano você te escolhia, ou você escolhia para fazer atuação ou direção. Como eu já tinha o DRT, porque a partir dessas coisas que eu fui fazendo lá, eu também fazia comercial. Entendeu? Lá em Santa Cruz, Santa Cruz. Começava a fazer comercial, fazer dramatização de outras coisas. Aí um outro grupo de um colégio estadual nos viu fazendo, porque foi um sucesso a peça, chamou eu e essa menina para participar desse grupo. E foi legal, porque teve uma integração entre um colégio de freira com um colégio estadual, municipal, né? E aí eles faziam clássicas, eram 2 professores de português. E aí eles me falaram, não, a gente quer que você faça Branca Dias, que é do Dias Gomes, o Santo Inquérito. Que eu acho. E daí também a gente viajava, daí meu pai, imagina, era 16. Ele tem até um livro que esse moço escreveu dizendo que o meu pai, eles tinham que se ajoelhar, por favor, deixa ela viajar e tal. Mas aí tinha que ter, assim, 1000 regras. A pessoa não podia beber, porque naquela época todo mundo usava cinto, bebia, dirigia. Tinha cinto, aqueles carros lá que... Assim, com pra fora. Não era assim, né? Então não podia isso, não podia aquilo, e tinha 500 adultos, e a minha amiga tinha que ir junto. Senão, não ia. Porque, na verdade... Aí, sim, porque era uma segurança também. Claro, e aí, de uma cidade pequena, também meu pai sabia que, né? Porque eu era menor de idade. Hoje a gente entende também que ele não estava tão errado, né? Você vê na Globo, as crianças só podem sair sem os... Não ir com os pais... Até depois dos 18 anos, tudo bem. Até os 18 tem que ir um acompanhante. Porque é certo, né? Mas foi nesse período que você já tirou o DRT? Porque aí, além desta peça que eu fiz no colégio da Globo e tal, que a gente ia fazendo... Eles nos viram apresentar e me chamaram. Ela até fez Nelson Rodrigues, Viúva Poeira Honesta, e eles fizeram o Branca Dias comigo. Então a gente viajava pelo interior de carro. Eu lembro que um motorista levava a gente fazia em vários lugares nas cidades. Então ali eu já tinha. E de repente lá, acho que no SATED em Porto Alegre tinha um. Não, como é? Critérios. Então, de repente, eram diferentes de repente agora. E aí já tinha o DRT. Só que não foi só isso. Eu fui quando eu cheguei daí em Curitiba, aí tudo foi abrindo, né? Comecei em Cinemateca, né? Comecei a ter um outro olhar sobre as coisas. Eu assisti o Beto Bruel, que é um dos maiores, se não é o melhor iluminador Trabalha com do o Felipe Brasil. Rich, hoje é o iluminador do Felipe Rich. Eu maravilhoso. vi, era só a luz de todas as produções da cidade, eram dele. E eu lembro que tinham peças que eu não gostava, mas não tinha noção, assim, que eu ficava, por quê? Que eu ficava, não, vou ficar porque é tão bonita essa peça, porque era a luz dele, né? A luz. Então eu lembro de tudo que isso foi também importante, essa percepção de luz, de som. Aí eu falei, legal, então de repente eu vou fazer direção. Porque eu tenho um outro olhar, né? Uma outra capacitação, porque eu já sou atriz. E além de tudo, vai me fazer entender como lidar com o ator. E quando eu for atriz, com essa relação diretor-ator, e a concepção, a estética, então minha cabeça abriu muito mais, de repente, que se fosse, claro, poderia ter acontecido isso como atriz. Mas aí eu aprendi as linhas de direção, eram ótimos professores. Nossa. Entendeu? E aí acabei informando com 18, 19, 20, 21 anos, eu já era diretora de teatro. Mas esse período lá em Curitiba... Foi ótimo, foi super importante, porque eu acabei ficando 10 anos lá, porque aí emendava um trabalho... Dos 5 anos, você esticou mais 10. Eram 4 anos de faculdade, eu fiquei mais 6. Aí eu completei 10 anos de Curitiba, o que foi muito legal, porque a faculdade era PUC e Teatro Guaíra. Então... Eu já apresentei lá no Guaíra, é uma delícia lá, né? E aquele teatro Guairão era o mais também. moderno do Brasil, eles chamaram do Teatro de Colón, para fazer o teatro. Então tinha elevador. Agora tudo bem, mas naquela época era uma acústica perfeita. Era o teatro mais moderno. Ainda acho que tem muitas coisas maravilhosas lá. Então a gente aprendia da carpintaria, que era lá embaixo, que passava um rio embaixo do Teatro Guaíra. Então ali era marcenaria, aí
fazia todo a costureira, incrível o guarda-roupa. E eu acabei, no período da faculdade, também fazendo 2 óperas ali. Uma dirigida pelo Sérgio Brito e outra pelo Maurice Sérgio Ivanot. Brito. Entendeu? Então, assim, aí eu aprendi tudo e mais um pouco de ópera, porque eles fizeram uns 2 meses de ensaio com o maestro explicando tudo de ópera. Foi uma baita base. Não, e o legal de Nossa! você ter feito direção, porque aí o trabalho de atriz você já tinha. Sim. E aí na direção você pegou tudo, né? Como falar com figurinista, com Isso, cenógrafo, tudo, e você pegou tudo isso no pacote. E essas produções me ajudaram muito também, porque o Sérgio Brito, a concepção que ele teve, que era a ópera Carmen, ele escolheu 13 atores. Não era, tinha a figuração, né? Tinha o coro e os solistas. E a orquestra. E a orquestra às vezes fazia greve, porque eles eram funcionários públicos, Sim, né? O Guaíra sim, era sim. estadual, então, não, daí a gente ficava lá, vamos esperar. Aí tinha a briga do coro com não sei o quê, aí nossa. Uma e aí, doideira a ópera uma doideira. também. E Muita aí gente. e o maestro, um crânio, porque eu ficava observando, passava um ato, 2 inteiros imensos, e ele lembrava, regendo, e ele lembrava, olha, aqui não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei, Ali você eu quero ser desafinou, assim. ali não entrou Falei, direito. cara, eu quero ser assim. A pessoa ficou 3 horas Vida regendo absoluta, né? e lembrou todas as coisas que ele tinha que corrigir. Falei, cara, eu quero ser assim. Não sei se sou, mas vamos ver. Eu quero chegar lá. Então isso também me dá uma base de um grande espetáculo, que a ópera é o espetáculo mais completo, né? Todas as artes cênicas estão ali localizadas. E o Sérgio Brito escolheu 13 atores com teste que ele abriu com a concepção dele, para serem os acompanhantes da Carmen. Então era completamente diferente do que um coro ia fazer, ou do figuração ia fazer. Então a gente tinha personagem, aquilo foi, nossa, uma escola. Era maravilhoso. Nossa. Depois do Maurice Ivanot, tinha um elefante que entrava em cena. Um elefante mesmo? Eu falava, vai pisar em mim, sou eu que vou pro saco. E aí o solista o protagonista quis entrar, subir no elefante, o cara falou, o diretor, melhor não. Pois não é que ele subiu, caiu e não estreou, teve que ter outro. Que doideira, Não, vinha um elefante meu. assim, ó, na minha cara, assim. E Nossa. Não, era que o palco é imenso, né? Então foi uma boa escola Curitiba. E depois eu fiz muita publicidade lá. Pro governo, assim, era o Jaime Lerner. Lá em Curitiba lá em mesmo, Curitiba. fazia esses jobs ali de publicidade. Muito. Era assim, tudo pra prefeitura. E depois eu fui garoto propaganda de uma loja, que passava no horário do almoço, na parte do futebol, e na novela das 9. Tinha uma hora que eu falava, de novo, não. Tinha até vergonha já. Nossa, de novo. Mas é legal também que segurava você ali financeiramente pra você... Sim. Claro, os cachês Sim. eram diferentes daqui, né? Tava ali milionário. Não, mas Mas era uma mas boa, era uma ali segurança. era uma coisa que te dava uma segurança Sim. também pra você arriscar um pouco mais na... E tinha os horários mais flexíveis, né? Porque logo que eu cheguei lá, eu fui bancária, eu trabalhei na rádio educativa como produtora, apresentadora. A gente ia fazendo na faculdade um monte de coisa. Ainda fazia ópera, ainda ia fazer peça, ainda fazia não sei o quê, teatro infantil, fiz de tudo lá. Então foi uma baita escola. Depois trabalhei com sátiros lá em Curitiba. Porque eles voltaram da Europa e foram para Curitiba, porque o Ivan é do Paraná. Ah, né? o Ivan é de lá, Então eles saíram, ficaram um período de 10 anos, eu acho que em Portugal, lá em Lisboa. E aí eles foram para lá e me viram numa peça e me chamaram. E aí com esse trabalho com os sátiros, eles tinham uma peça que a gente vinha para cá e voltava. Às vezes de carro, às vezes de ônibus. E aí eu me apaixonei por São Paulo. Sério? Quero vir para cá. Falei, e aí você ficou naquela coisa assim, você falou... Não, daí eu assim... planejei. Falei, agora eu vou, então, me mudar para São Paulo. Vim. Aí tinha amigos aqui, comecei a trabalhar com evento. E logo fiz a peça com o Fernando Peixoto, que era do Oficina, que a minha mãe era a Imara Reis. Nossa! Né? E, ao mesmo tempo... No ano que eu cheguei, a escola, o Wolf abriu a escola. A Frei Caneca tinha chão batido, não estava nem pronto ainda, o shopping. E aí eu falei, imagina que eu vou fazer TV, imagina, eu sou uma atriz de teatro, aquele preconceito bobo, né, que às vezes a gente tem, né, eu sou muito intelectual, uma arte menor, não é uma arte menor, coisa nenhuma. Jamais, você fala jamais. os sentimentos, a gente vê, as pessoas têm uma oportunidade de ver grandes atores expressando, né, as emoções na tela de casa, Sim. né.
E a gente vem dessa cultura, né, da televisão, né? Vem, claro. Porque desde que a gente é pequenininho, que a gente, sei lá, São as nossas Irmãos referências Coragem lá artísticas. atrás, não é As esse nossas último. referências. Então a gente... E o Brasil tem esse nome de... É a melhor novela do mundo, né? A melhor novela do mundo é a brasileira, Melhor né? novela, muito bem feita. Eu lembro que de manhã, naquele programa da Marília Gabriela, quando ela apresentou, antiga, viu, gente? Ai, como é que era o nome desse programa? Era... Não sei o que, Mulher, TV Mulher. TV Mulher. Passavam novelas antigas. E aí eu lembro que... Aí eu vi que tu falou, eu lembrei. Selva de Pedra. Eu tinha 11 anos, eu morava em Porto Alegre ainda. Eu tinha 11 anos, então por isso que eu lembro Não, mentira. Eu tinha 10, 9 ou 10. E aí eu adorei, falei, nossa, coisa boa. Aí tinha Selva de Pedra e Irmãs Coragem. Depois quando eu conheci o Francisco Coco, falei, cara, eu via muito, assim, nunca imaginei. Ele foi assistir uma peça minha, tudo que eu dirigi. E aquela semente, ele tava ali, porque eu gostava, uma criança de 10 anos, eu ia querer ver novela, entendeu? Imagina. Preto e branco na televisão, você acha? Entende? Então ela é uma coisa que acho que eu já curti, assim, não sei. Então, quando eu vim pra cá, eu falei, eu quero ficar aqui, quero morar aqui. Mas aí quando... uma coisa legal que eu acho que é legal para esse público nosso aí do Vivendo do Audiovisual, e eu quero que você possa detalhar bastante esse trabalho que o Wolf te chamou aí para você fazer dentro da escola, porque acho que a gente está trabalhando com gente que quer se formar, técnico de audiovisual, ator, atriz e tudo, e esse trabalho seu é um trabalho bem... Poxa, quando eu pensei em você, de cara, assim, claro, eu falei, pô, a Patrícia é uma pessoa que vive dentro disso, com alunos também, né, ensinando. Como é que foi isso aí para você? Então, começou de uma maneira avessa também, como quando eu fui fazer tal do magistério, quando eu fui fazer... sempre sem querer, né? Por caminhos, às vezes, que não estão planejados. Mas que depois isso vai ser bem significante. Quando eu fui fazer, tinha uns alunos, uns amigos do Wolf, que tinham feito novela com ele, e falaram, vamos fazer o curso lá, eu tô abrindo, tava bem no início. E porque eu acho que os atores do teatro, eles precisam fazer ajustes pro vídeo. Aí eu falava, não, sou de teatro, nada a ver. Não, vamos fazer, tu vai gostar, tá bom, fui. E mudou a minha vida. Mudou, a escola mudou a minha vida. Por quê? Eu já cheguei com 30 anos, já tinha feito coisas mil em Curitiba, indicada para prêmio, isso e aquilo. Só que aí, dentro do método do Wolf, você grava uma cena e ele coloca pra gente assistir depois. E fala, não, aqui você não tá com intenção, aqui você mexeu a sobrancelha de uma maneira que não precisava. Aqui tá faltando verdade no seu olhar. E aí eu entrei em pânico, eu falei, cara, eu tenho que melhorar muito, porque a televisão, ela amplia o bom e o não tão bom, né? Então, a partir dali, eu comecei a focar no naturalismo. Eu preciso entender qual é essa estética, porque a gente não é ensinado no Brasil, depois até o Antunes foi perceber isso, a fazer, começa pelo balé clássico, depois você vai fazendo os outros ritmos. Começa pelo clássico, começa pelo natural, depois você vai para as outras estéticas. E às vezes é ao contrário. Vai improvisando e tal, e a gente não traz a técnica primeiro, para depois você ter segurança, e aí sim você experimenta. Porque às vezes não é sempre que a intuição dá certo. Não é sempre, vou fazer Baixou um Santo, não vai rolar, não vai. Aí eu comecei a perceber o quanto que eu tinha que estudar para fazer natural no palco. Então isso me auxiliou no palco depois, porque no palco eu imaginei e imagino até hoje que tem câmeras perto de mim em close. Isso me ajuda a entender que eu preciso falar com os olhos, como na vida real. Então, essa foi a grande sacada, né, dali do Wolf, da gente assistir as coisas. Então, por exemplo, você fala um texto, você tem que, primeira coisa, estudar o texto. Se você não entende, se não é um balé, porque não tem texto, ou mímica que não tem texto. Então, a palavra, o ator ele tem que ter familiaridade com a palavra. O ator, o diretor, porque o diretor ele tem que vai fazer parte disso, explicando, às vezes, o que um ator não viu. Porque, às vezes, a gente confunde, mistura, né? Então, para quem está ouvindo, quer seguir esse caminho, precisa ter familiaridade com a língua portuguesa. A gente precisa entender, analisar o texto, interpretar o texto. Para daí, e isso eu digo também no sentido porque às vezes a gente projeta uma opinião pessoal nossa e que não tem nada a ver. Que a gente entende que mistura. Não.
é analisar. O que está escrito aqui? Mas porque é o que a gente aprendia no colégio. A partir dessa segurança do entendimento, e aí essa é a formação também que eu passo para os alunos, a gente estuda sobre isso, análise do texto, que objetivo tem essa personagem? Por que ela entra em cena? Ela muda a personagem, o objetivo depois. Qual é o lugar? Ela está numa igreja, então ela tem que falar mais baixo. Ela está no hospital, então ela já, né, é um médico, eles vão... Qual é a circunstância? Que é o que Stanislavski falava. Né? Depois, o clima da cena, que a gente fala, qual é o estado da sua personagem, qual é o clima, onde é que você está, que situação, né? Aí, as intenções, frase a frase. O que você quer dizer? Porque o texto está escrito. Mas o ator tem que saber falar o texto que não está escrito. O que é isso? É o subtexto. É o que não tá, é o que tá nas entrelinhas. Senão, o Valcir Carrasco, o Agnaldo Silva, ele vai mandar um e-mail para as donas de casa. Ó, tá aqui a novela. Tá aqui o capítulo. Não, tá aqui o capítulo, vocês leiam. Não precisa de ator. Entendeu? Exatamente. O que o ator faz? Ele finge que ele é uma personagem e fala de uma maneira que o autor não escreveu e que ele quer que seja passada essa emoção. E isso, até chegar nesse processo, eu sofri muito. Porque eu não conseguia entender, mas como é que eu coordeno o texto? Mas como assim o olho que vai falar? Porque a gente faz assim na vida real, por isso que chama-se naturalismo. Porque é natural, é o que a gente está fazendo agora. Então eu tô olhando para você, eu tô feliz, eu tenho que passar o que eu tô pensando que eu tô feliz. Mesmo que eu não esteja, porque o ator pode não estar naquele momento. Exatamente. Cheio de problemas, mas a técnica é para isso. Então eu tenho que ter códigos em mim que eu lembro. Ah, tá, eu tô feliz, eu me lembro que o meu olho fazia assim, então eu passo, tô triste, eu vou passando. E aí o subtexto, você decora o texto, estuda o texto, mas como você vai dizer o texto é o que tá ali. Como? Ah, de uma maneira irônica. Ah, aqui eu quero falar feliz, aqui eu quero falar agressivo. E para você passar as emoções, se você não sabe que agressivo é uma coisa, raiva é outra... É completamente, né? Tem os seus... Senão seria raiva.1, raiva.2, entendeu? Então a palavra... E buscar a semântica mesmo. Então isso para mim foi fundamental para eu passar isso para o teatro e para os alunos. E é básico, assim, você vê assim, a diferença quando entende o texto, daí vai. Então foi isso que o Wolf me deu ali, tanto quanto aluna, quanto dando aula agora. Porque é completamente diferente, né, Patrícia? É um ator que vem do teatro e pode ser um ator incrível do teatro, assim. De repente, quando esses aí que jogam na televisão, de cara tem um baque muito grande, porque a interpretação da televisão é completamente diferente da interpretação do teatro, que é completamente diferente da interpretação para cinema. Sim, os tempos são diferentes. Eu lembro que eu falei um dia assim, na verdade, é um ajuste, né? É como se fosse já estamos na Copa, é um futebol de campo para o futebol de salão. É a mesma coisa, mas tem ajuste. Tem algumas regras que são diferentes. E é o menor. Então, o que eu posso fazer, eu posso expandir o meu gesto. Se eu faço assim, eu também posso fazer na televisão. Só que se eu fizer isso aqui e estiver fechado em close, se eu fizer isso aqui, parece que um mosquito entrou. Então eu posso fazer ali embaixo. Mas como é que eu vou saber que a câmera tá aberta ou tá onde a câmera? Mais ou menos é o feijão com arroz. Você começa com um plano plano aberto, depois você vai fazendo médio e a cena termina no close. Então, aí eu já faço no close. Tem que chorar já, eu vou chorar em tudo. E no teatro também. Porque aí eu não vou ficar pensando, é mais uma coisa pra me distrair, entendeu? Então eu vou fazer, tá sempre em close. E vou. Então vai levantar, né? Eu vou levantar. O que a gente aprende? Se eu sei que o câmera ele vai me acompanhar, então na TV eu já vou levantando assim. E vou sentando em close. E no teatro eu não preciso ter esse cuidado. Porque o público ele tem uma outra visão. O público enxerga o plano aberto. E ele pode olhar pro sapato de um enquanto um ator não tá tão bem em cena. E na TV não adianta, você tá vendo tudo aqui. Exatamente. Não pode errar. O diretor te dirige o que você precisa ver, né? Que você vai olhar você vai bater o dedo na mesa, um plano detalhe. Exato. Então tá o seu dedinho batendo ali, tá só ali, você sabe que... Mas no teatro é que você forma, né? Porque assim, por exemplo, porque a TV é frio. Você pode fazer igual a gente fez o Noia também, como você falou, a gente podia estar fazendo uma cena ok, leve, daqui a um segundo é outra cena. Por quê? Porque a gente vai fazendo a partir da logística do cenário. Então tem um monte de coisa que nós vamos fazer nesse dia, que tem cenas que vão se misturar com felicidade, com tristeza, né? E aí você tem que estar
pronto, com as ferramentas prontas. Ah, mas eu tava achando... Vai ter que fazer. E é frio, não tem aquecimento. Só que o teatro é a base, porque no teatro você tem tempo para experimentar. Você fica 2 meses fazendo aquela mesma cena e aí é que você vai aprender para quando você chegar na TV você tá pronto, porque você já sabe como é que você liga. Uhum. Claro, né? Depois vai treinando, vai ficando melhor, claro. Mas é por aí, assim. Então, isso que me ajudou muito, assim, no Wolf. E quanto tempo você tá como professora de vídeo lá no Wolf? Daí eu fiz... A gente... 2000, eu fiz aula lá, 2001. Aí eu acho que fui fazer novela. Daí eu fiz Esmeralda, Cristal. E aí, em 2007, eles me chamaram. E aí você entrou meio que fixa, assim, 2007 até agora. Fui direto. Eu saí 1 ano, fiquei 2 anos viajando. Mas assim, de 2007 pra cá. O que você sentiu que você pode falar aqui, assim, daquelas primeiras turmas, assim, de alunos, assim, porque também o tempo mudou um pouco, né? E a televisão mudou muito, né? Sim. Nesse período de 2007 pra cá, pra 26. Então, assim, o que você percebe do aluno de lá pro aluno de agora? Primeiro que assim, né? Claro que você tem na troca de dar aula, você aprende muito, né? Com o aluno, e você vai se aprimorando, também vai melhorando muito, assim. Mas o que eu mais aprendi é que a percepção de ter conhecido muita gente, de tudo que é tipo de lugar, do Brasil inteiro, até alunas do Peru vieram fazer, até americano veio. Então, assim, é muita diversidade de pessoa, de gente. E aí, quando você tem uma relação de meses, um semestre, daí mudava, né? Você vai entendendo as características dessas pessoas. Então, isso também me deu bastante know-how até para escrever essa coisa da observação, porque o ator, ele é um observador, né? Só que quando você tem muita rotatividade de gente, você vai te nutrindo de muitos arquétipos, né? Então, o que eu percebi foi muita coisa de mudança. Os alunos eram mais concentrados. Não sei se a culpa não é da internet. Mais lá no... 2007. Eram mais concentrados. Porque não tinha esse boom da internet. Não, nem tinha, acho que nem Blackberry tinha ainda. É Blackberry que fala? O Blackberry é uma bebida? Não sei. Não lembro. Não tinha um coisinho que apertava assim. Não, era Bip. Não, o Bip era lá quando eu tava em Curitiba, 1901. No século retrasado. O que é isso? Não, Blackberry, as meninas me ajudam. Era um celular, assim. Era um celular, assim, um pouquinho mais chique. Que até tu mandava uma mensagem mais legal, assim. Não era isso, menino. O Blackberry ele era conectado com o e-mail. Era uma coisa assim. Eu nem lembro disso. Uma pessoa outra que tinha isso, tá? Então, não tinha nem isso ainda. Tá? Em 2007 não tinha, que eu lembro que quando eu tava em temporada, em 2011 que tinha, porque eu lembro que a gente viajava e 2 do elenco tinham esse troço. Tá, beleza. Então, eu via que eles eram mais concentrados, eles percebiam mais as nuances dos textos, assim. Era uma coisa mais da interpretação mesmo, da análise. Tinha isso. Acho que eram pessoas que queriam seguir mais a carreira. Ao longo do tempo, começaram a vir alunos que eram mais curiosos. Tá? E tem muito que o psicólogo manda também, né? Para interagir mais com as pessoas, algum problema. E aí a pessoa abre e vê a escola mais famosa, Wolf Maia. Então ela não vai porque ela quer ser ator. Só que ali, às vezes, é para profissional, é para você se formar, né? E essas pessoas depois elas vão entendendo que não é, né? No segundo semestre, vamos dizer assim, o primeiro ainda é uma continuação do teste. Aí no segundo tem uma evasão, porque eles entendem que tem que decorar texto. Não, então, né? Porque é natural também, né? Na minha faculdade entraram 80, 23 se formaram, 4 trabalham em arte hoje. Uma é diretora, outra faz cinema, outra é dubladora e os outros não fizeram mais. Vai mudando, a cabeça muda, é isso. Então tinha essa diferença também de vou experimentar, de vou fazer como um hobby. Né? Não significa também que os que começaram lá em 2007 continuaram a profissão, um ou outro.
também. Mas eram mais vocacionados, vamos dizer assim. Pelo menos na época da aula. Aí eu percebi isso, essa relação do texto, e muito mais dispersos. E aquela relação, que daí, não sei se eu posso... Não sei se vai ser polêmico. Mas a relação, às vezes, da hierarquia, viu? Que é uma coisa assim, que é... Hoje em você dia... pode, não sei se por ser mulher também já é mais difícil, porque às vezes... Sim. Né, quando você tá num comando, é verdade, às vezes eu tenho que falar, não, gente, eu sei que eu tô falando, eu sou mulher, mas eu sei que eu tô dizendo. É verdade, eu sou inteligente, às vezes eu preciso dizer. Eu sou inteligente, não, é eu verdade, estudei. infelizmente. Sim. Mas tem pessoas que às vezes não, porque é uma coisa cultural, né? E aí eu fui vendo que nem sempre o que eu falo seria uma coisa de se respeitar, assim, o que o professor fala. De eu dizer já, não, mas se eu tô aqui, alguma coisa, eu devo saber, né? Isso aqui não é um funcionário público, um cabide de emprego. Entende? Não é? Você tem que ter uma qualificação. Claro. É uma escola paga, que ainda esse rigor ainda é maior, porque o aluno vira um cliente. Então e também isso também tem esses questionamentos, porque eu pago, portanto, eu também posso achar que sei mais, entendeu? Isso de um tempo pra cá começou. Tá. Acho que 2012, por ali, começou essa... Né, você vê também como que o país virou, né? O que a gente votou, né? Não que sempre soubemos votar, mas o pacto da mediocridade, ele foi... ele funcionou bastante, entende? E não estou dizendo isso, que os alunos são muito queridos, lógico, pessoas maravilhosas, mas a gente percebe isso nesse foco, né, que a gente vê dos alunos, né? E você sente que hoje, assim, com essa super exposição de rede social, de influência e tudo, então você sente que... por esses alunos, assim, que, tipo, a profissão de ator é uma coisa que hoje em dia... estudar. Não, porque hoje em dia, eu não sei, assim, parece que tá tão meio que a profissão do ator... Banalizada, né? Banalizada, e parece que há uma outra coisa chegando. Como é que você sente isso? Então, tem muitos influencers que vão fazer. Tem também aqueles, os BBBs todos, muito que querem seguir carreira e tal, depois de uma exposição e tudo. O que eu percebo é que às vezes chega um pouco com estranhamento, mas depois eles começam a tomar o gosto de entender um texto e se autodesafiar. Pô, que legal que eu peguei e fazer essa intenção que eu nem pensava, porque a gente não pensa assim, a gente não dá os nomes, né? No dia a dia, agora eu estou irônica. Nossa, hoje fui muito intensa. A gente não, o ator o ator precisa prestar atenção nisso. Porque todos os sentimentos a gente expõe e estão todos conosco. Né? Mas às vezes a gente não registra. O ator, ele precisa registrar. Então, às vezes, a gente começa a prestar atenção na gente. Então, isso também auxiliou essas pessoas a entenderem essa nova geração de influencers e tal que vinham, que a palavra, ela pode, e o entendimento do texto, ela pode auxiliar também numa venda, no que eles fazem de publi. Então, eles vão, em cada semana, melhorando. E eu falo, o resultado é o esforço de um texto, porque não interessa o texto, não interessa se é João e Maria ou Shakespeare. Muda a profundidade. Mas o entendimento é a mesma coisa, até bula de remédio, como dizia Mara, você leu. Você tem que interpretar, você tem que ler. Né? Então, esse é interessante também que eu observei. Então, eles vêm e percebem que tem que estudar. Isso que é o que eu mais falo. Eu acho que depende de um monte de fatores. Sorte, mapa astral, dia que nasce, sei lá, numerologia, o que seja, cada um acredita. Que cada um acredita. Mas o que nos compete é estudar. Então, se você estuda, você tá pronto. Sim, claro. E treina, né? Porque o estudo é o treino. Isso também é uma coisa que eles observam. E é uma coisa que o ator vai ter que viver com isso a vida toda. Tem que gostar, porque cada personagem é diferente. Eles devem, como a Fernandona, o próprio Anthony Hopkins, ele disse, não, eu levo 3 minutos pra criar um personagem, eu acredito. Só que ele fica de um dia pro outro, antes do set, fazendo as frases de vários jeitos, várias intenções, e vai trabalhando isso. Acho que as pessoas mais experientes, elas sofrem menos
menos ansiedade. Mas o desafio sempre vai ser, porque vai ter um personagem que a pessoa não fez ainda. Talvez, né? E é muito louco, porque assim, a gente tem aquela reverência pela Fernanda Montenegro, Sim. que, pô, é o símbolo da pessoa perfeita, né? Na interpretação. E ela é super querida, né? Super por todas querida, as gerações. eu conheci. Incrível isso. E ela é eu um acho ela maravilhosa, assim. E ela é moleca no set, uma amiga minha da moleca. E a coisa mais louca que ela fala, que alguém perguntou pra ela uma vez, como que é pra ela, né? Quando tá perto de entrar em cena no teatro, que ela tá na coxia ali, que tocou o primeiro sinal, tocou o segundo, vai tocar o terceiro sinal, vai começar. Ela fala assim, eu tenho pânico, me dá piriri, eu quero ir no banheiro, eu sinto vontade. Daí eu falei assim, pô, Fernanda Montenegro tá falando isso, então eu sou uma pessoa normal. Nossa, muitos amigos, imagina, muitos amigos trabalham, não vou citar nomes, mas com atrizes e atores que nunca vai imaginar, que às vezes tinha que empurrar a pessoa. Vai pra cena. Entra, vai! E ela pedia, me empurra que eu não vou. Tive uma época na minha vida também que eu pensava assim, por que eu não tô em casa? Por que eu inventei de fazer isso? Podia estar vendo Netflix. O que eu vim? Por que... Mas daí depois eu senti que era uma coisa de insegurança. Depois da pandemia, eu escrevi, mas e dirigi durante a pandemia, mas não atuei. Foi o único ano que eu não atuei. E aí eu lembro que no ano que abriu tudo, eu fiz 4 peças. E a partir dali eu nunca mais fiquei nervosa. Eu falei, será que era Será que essa abstinência ajudou? Que eu me lembro que eu percebi isso. Sei lá, senão funcionou. Mas eu quero falar com você agora dessa fase sua de atriz em televisão, assim, porque é uma coisa, ali você no teatro, né? E na escola, fazendo as cenas diferentes. Mas daí quando você cai, principalmente numa Rede Globo, assim, que tem uma exigência gigantesca, eu acho que todas as emissoras, né? Mas a Globo tem aquela a visibilidade, coisa, global, né? global tipo agora. O top, aquela coisa mais... Como é que foi pra você, assim, esse momento aí? Então, quando eu tinha feito a Esmeralda e a Cristal, né? Então, foi uma baita base, porque a gente aprende também com os colegas, né? Então, às vezes, eu não dava o tempo de corte, porque às vezes você fala, aí tem que dar um tempinho para o câmera trocar o canal para o outro colega. E aí, às vezes, eu fazia o tempo do teatro, que é uma diferença, um ajuste também. O tempo da TV é diferente e o tempo do teatro é outro. E aí, eu lembro que uma colega falou, não, Paty, espera dar o corte, você tá falando, tipo, tá. Aí, o outro também entrei no hospital, falava, doutor, calma, tu tá na UTI. Isso os colegas falaram. Que, às vezes, na televisão, os diretores não têm tempo, porque é uma indústria. São 50 cenas que eles dirigem por dia. São várias frentes, mas é muita coisa. Então, um ou outro consegue dirigir, né? Por isso, às vezes, também repetem, às vezes, os atores, porque já sabe que vai funcionar. Às vezes, a pessoa é a mesma panela, mas às vezes é isso. Porque é tanta cobrança que acabam chamando os que você sabe que vai dar certo. Que não vai dar problema, que não vai causar, né? Que vai decorar o texto rápido e tal. Então, nessas duas, eu acho que me deu bastante base e tinha muitas cenas para gravar. Porque eles condensam, né, o tempo no SBT. Eles fazem menos tempo uma novela. E, consequentemente, mais texto, né? E aí, quando eu cheguei na Globo, eu lembro que era uma atenção maior, claro. Aí eu já tinha 40 anos, tudo é mais difícil, tudo né? E eu cheguei depois, era uma personagem polêmica, era uma personagem que abandonava as filhas porque ia trabalhar como médica. Então, eu tive que entender também como, não sendo mãe, como é que eu ia entender que ela saiu por conta da profissão, mas ela não voltava porque ia acontecendo uma coisa ou outra, ela estava numa guerra, era uma pessoa humanista, né? Não que ela tenha, mas aí abandonou a filha, daí voltou, não sabia se encaixar. Então, o público pediu para essa mãe ficar, porque eles queriam que ela resolvesse, porque eu não era para eu ficar muito tempo na novela. Eu ia, que é qual novela? Na Malhação. Malhação. Que aí eu fazia a mãe da Lia, que era uma médica, eu não esqueci de dizer, que era na Globo, que ela saía e deixava. Esse era o conflito da novela. Aí a Alice Wegman, que tinha 16 anos na história e também na vida real. E aí, ela, na adolescência, ela não entendia porque que a mãe tinha ido embora. E aí a mãe volta e quer, cheguei e vai voltar tudo ao normal, desde quando eu saí. Então tinha todo esse conflito.
Eram cenas pesadas, de briga, de choro. Ela, uma hora, ela teve até um surto, ela era muito novinha, a Alice. Então fazia assim, às vezes, né, mas tinha uma preparação bem, uma retaguarda legal, ali, numa direção muito boa. Ele dirigia o ator. Eu lembro, o Luiz Henrique Rios, ele falava, olha, agora você vai falar. Eu já chorava, assim. Nossa, já me... Então era sempre chorando, às vezes eu entrava em cena chorando, já não chorava, não é briga, não é choro. E daí eles falavam, aqui vocês podem chorar mais. Não, mas nem tem tanto. Não, mas é que a audiência sobe quando vocês duas brigam. Eu falo, nossa, mas só escreve briga, então bota um ringue já aqui. Já vamos subir essa audiência. E ela era muito jovem, Alice, tinha uma família, tudo muito correto, tá? Eu já vim dentro de um caos, né? E aí era difícil pra ela, assim. Essa coisa de brigar com mãe. E novinha, né? E era com 16 anos, imagina. Então, mas foi um sucesso essa Malhação, as pessoas adoravam. E aí, quando eu cheguei, então é isso, acho que o público, que daí falou, não, vai ter que resolver essa treta. E aí ela aprendeu a ser mãe com vários tropeços e tal. Então foi muito, era um personagem diferente e tinha bastante possibilidade de criação, né? Foi muito legal, assim, adorei essa. E a gente conviveu um ano lá. Foi um ano. E um ano com o ambiente familiar. Porque aí a mãe vem por causa das crianças, que daí tem mãe, tem o filho que nasceu, vem junto para cuidar das crianças. Então, e vira uma família. Entendeu? E eu lembro que quando chegaram os últimos capítulos, todo mundo chorava já de saudade, uma coisa que nunca tinha acontecido. Às vezes eu ficava chorando, uma coisa ou outra, se despedia de um personagem. Mas essa Malhação, eu acho que todo mundo quem faz, fica um ano no set, com essa disposição de pessoas. A mãe que vem com o filho que tinha 2 anos, daqui a pouco tem 3, as crianças que tinham 9 viraram 10 anos, vão ver o crescimento, e vira uma família. Várias mães ali, porque um monte de menor de idade. E aí eu lembro que, cara, eu vou sentir, porque quando a mãe abandonou, eu lembrei que eu falei pro diretor, agora eu entendo o que as filhas sentiram quando a Raquel foi embora. É o que eu tô sentindo agora quando vai acabar a novela. Então, foi uma experiência ótima lá, muito legal. E você sentiu que tinha um ritmo, assim, diferente, assim, quando você chegou, assim? Ou você acha que o que você tinha feito antes já tinha te preparado, assim, você não sentiu tanto? Ou você sentiu que tinha um rigor mais quando você chegou ali? Como é que foi isso? Eu acho que as crianças tinham mais, né? Porque eles eram, a gente fazia os pais, né? Então, mas quando tinha cena, era tipo 15 cenas. Na primeira vez que eu fui, eles já estavam fazendo 2 meses a novela. Quando eu entrei, eu tinha 15 cenas no cenário. E a segunda ou a primeira era um choro, uma briga com o Marcelo Vargas. Tu vai chorar agora. Aí eu, beleza. Não conhecia metade das pessoas. Ninguém. Uma vez só, foi um workshop de 3 dias. Depois fui embora e voltei 2 meses depois e já tudo lá, já amigo, tudo turminha. E eu cheguei, indo pra fazer uma mãe que volta do nada, né? E aí eu lembro que ele falou assim, o diretor, beleza, aí você discute aqui, daí quando você sai, você volta, olha para aquela câmera ali, na lente, né? E se possível, chore. Claro, como é que eu ia dizer, não, cheguei agora, depois de 2 não, eu vou chorar. Quando eu fui lá pro canto, eu falei, mas vê se tu chora, guria. Chora, meu Deus. E daí eu chorei. Eu falei, puta caralho, vou ter que chorar, né? Não tem jeito. E aí foi. Então, cada dia, isso que a televisão te dá, essa prontidão de você fazer no frio, é choro agora, é agora. E não tem... Mas eu tinha essas... por isso que o Wolf me ajudou como aluno na escola, e quando era essa novela, as outras novelas. Porque eu já entendi o ritmo, que às vezes são 20 cenas por dia, 15 cenas por dia. Às vezes você não tem, às vezes você tem, daí muda tudo por causa do cenário. Então foi um ritmo parecido com as novelas mesmo o ano estendido, tinha muita cena também. Mas você tem que chegar pronto. E é um ritmo maluco, assim, frenético. Eu fiz a Pícara Sonhadora no SBT. Adoro. Meu, e era uma coisa assim que eu falei assim, um ritmo, né? Eu não me... doido, eu como ator, eu não... Sabe, o ritmo da televisão... Eu falei, isso não é pra mim. Tu sabe que eu fiz 3 verticais agora. Sempre a mãe vilã. Tem agora essa moda, né? A mãe vilã rica. Obrigada. Pô, legal. Aí é pior ainda, é mais rápido ainda. É mais rápido ainda? Porque tudo, 6 dias que você tem que fazer a novela, é mais curta, evidente. Mas assim, não dá pra ensaiar muito, porque ainda na televisão você tem 3 ensaios. A Globo tá investindo muito isso em novela vertical, lá? Todo mundo, não, eu fiz aqui nas produtoras daqui. Aí, por exemplo, na TV... Mas é pra lá?
Não, Ou passa não? na internet. Passa na internet. Tem um aplicativo, às vezes vai pro TikTok, é? vai pra tudo que é lugar. Nossa, que doideira. É uma febre. Aí na TV você passa num cantinho enquanto tá fazendo o cenário pro diretor. Ah, tá bom, aqui não, aqui eu quero mais isso, quero choro, tá. Aí ele marca, aí você marca junto pra técnica, parou, faz a segunda. Daí você passa 3 vezes, parou. Aí depois você grava tudo uma depois da outra. Na vertical, ele diz assim: não, aqui vamos lá, já não, só passa aí, não, tá bom. E já faz. Não tem que chegar prontérrimo. Nossa, que doideira, meu. Nossa, mas assim, eu muito fico imaginando rápido. enquadramento, né? Porque enquadramento é isso, né? O celular na vertical. Nossa. Então, se você dá um passo pra cá, já te cortou de lado e... O que mais me chamou atenção foi isso. É menos tempo pra ensaiar. Você tem que chegar muito você mais tem decorado. Decoreba, E Então, os jovens são mais felizes nessa época. Nossa. Nessas novelas de Jujuká. Não, nossa. Uhum. Mas vamos falar da parte que você domina, assim, que é o teatro, né? Que é a sua grande praia, né? Sim. Assim, como é que você consegue fazer, assim, um panorama, assim, da sua carreira teatral até hoje, assim? Olha, eu não... Você trabalhou com, poxa, muita com gente, tantos diretores. Eu vi gostaria agora de trabalhar recente... mais, Foi mas esse a ano gente- que eu assisti você fazendo aquela dos pintores? Ah, sim, Foi. a Gertrude. Gertrude. Sim, Gertrude e Alice Picasso, o texto do Que eu achei Alcides Nogueira. Linda a peça. maravilhosa Linda essa peça. É a terceira montagem. A primeira foi para Anissete Bruno, que o Uhum. Alcides escreveu para ela comemorar 50 anos de carreira. Aí depois a Bárbara fez, a Anissete ainda era viva, depois de uns anos, nos anos 90, eu acho, não, 2000 já. E aí, depois que a Anissete morreu, ela fez de novo agora, há 2 anos já, não lembro, Uhum. 2025. E o Joca Andreasa e a direção da Vanessa Goulart. Que eu achei incrível isso, né? Puxar a Vanessa pra direção e fazer Nossa, a Bárbara, você e o Joca. Foi um casamento maravilhoso. Nossa, que coisa linda que foi. Não, foi muito legal, porque é gente de raiz, assim, de teatro, que fazia... Às vezes você vai trabalhando com outras pessoas, mas, assim, da minha geração, entendeu? E aí tinham coisas, assim, bobas, que eu vou falar, mas, assim, coisas que a gente faz mesmo, coisas né? Vai na estreia, tu dá um bombom, sabe? Um bilhetinho pro colega, sabe? Essas coisas. E aí a Bárbara era show nisso. Aí tem um amigo meu que falou, agora teu grau de exigência, agora, porque a Bárbara te estragou, né? A Bárbara te mimou, te estragou. Porque agora tu não vai, tu vai só querer agora no nível de... Que, na verdade, é o quanto amor elas tinham. A família inteira deles todos, né? Todos são artistas. O amor que eles têm é o respeito à profissão. Então, isso daí é natural, todos os benefícios que você pega deles, porque só fazem coisas legais ali. Tudo é bom. Né? O camarim. Então é muito legal. Então foi legal essa peça. Eu queria trabalhar muito mais ainda com outros diretores, né? E diretoras. Mas o que me chama atenção, às vezes, eu não fiz muitos clássicos, e sem querer também, eu fiz muita coisa alternativa, tipo, peça no meio do mato, peça dentro de uma casa. Isso foi. E aí, daqui a pouco, eu também, na direção, faço ambientes diferentes, assim. Então, isso foi uma coisa que eu lembro que me chama a atenção, de não fazer muitos clássicos, mas textos mais contemporâneos e, sem querer, quando eu sou dirigida ou quando eu dirijo, faz coisas em espaços inusitados e peças mais underground. Eu vi uma peça que você dirigiu, que eu gostei muito, que era com Léo Midiorin. Não, ele que dirigiu. Ah, foi ele que dirigiu? Foi a primeira peça que ele dirigiu. Mas ele atuava com você, não? Não, era Conto das Águas. Encontro das Águas. Que o Sérgio Rovere tinha escrito pro Nicolas, eu acho, e pro Zé Jardim. Pro Zezinho, isso. E aí depois eles fizeram outra, ou não sei se é o Nicolas, acho que o Pedrinho. É o Pedrinho. O Pedrinho e o Zé. Martim. Aí depois alguém montou de novo, e aí eu falei, Sérgio, deixa eu montar com umas... Eu quero fazer o papel do Apolônio. Aí ele falou, quero fazer uma coisa diferente. Aí a gente fez, daí eu chamei o Léo, porque a gente tinha acabado de fazer a Malhação. O Léo dirigiu, eu lembro. Aí eu nunca dirigi. Aprende. E agora eu dirijo super, tá super... Sim, se animou, foi muito legal também a peça. Ele teve uma concepção do cenário muito legal, assim. Era tudo que passava-se numa ponte sobre o suicídio, né? Então o menino ia lá tentar o suicídio e eu era uma andarilha
que era um híbrido personagem, eu falava, olha, não, daí ficava conversando, que é o que acontece muito na vida real. Às vezes você tá com uns problemas e um desconhecido te diz alguma coisa, não sei se já aconteceu isso contigo. Assim é também naquela ponte famosa, esqueci o nome, que as pessoas vão e tem gente para ajudar. Aquela lá dos Estados Unidos? Estados Unidos, a peça foi inspirada nisso. O irmão Ai, meu Deus, como é que é o nome do diretor? Muito famoso, ele dirigiu Top Gun, esse cara. Não vou lembrar do Top Gun. Eu sei quem é o diretor, mas não lembro o nome dele. Ele descobriu que estava com uma doença, ele foi lá, parou naquela ponte, parou o carro lá, pegou e pulou e acabou. É isso. E aí tem pessoas que ficam lá de prontidão para... Ridley Scott. Tony Scott. Sim, Tony Scott. E eu lembro que, mesmo porque você convence, se você conversa 20 minutos com a pessoa. Por isso que tem aquele disca, né, que tem um número que você liga, que você consegue salvar. Então foi a partir disso que o Sérgio escreveu, que o Rover escreveu esse texto. E aí eu lembro que, como era numa ponte, o Léo ele teve uma concepção assim de rede de pescaria, e foi lindo, incrível, assim, balde, incrível. Coisa, aí tinha pedra, aí era muito legal a concepção dele. Era muito bacana. Muito bonita a peça. Vocês fizeram só ali no SP, na escola SP? Porque eu vi ali, eu achei incrível ali. A gente fez no Augusta, no Augusta naquele espaço menor. Embaixo lá. A gente estreou lá e depois a gente foi pro SP. Foi muito legal, assim. A nossa parceria também, já fiz outras coisas com o Léo. Porque a gente tinha se dado super bem na Malhação. Você não tem que dirigir, ele tava fazendo psicologia. Eu falei, cara, sobre o suicídio vai ser... Tu tem um background sobre assunto? Ele é um amor, né? Já a gente virou irmão, eu fiz uma peça com ele sobre suicídio do Roveri. Olha, o que chama... Tinha mãe, não é mãe? Um dia... Com a Clara Carvalho. Com a Clara Carvalho. É mãe, eu acho. Mãe, uma coisa assim. É mais ou menos ela fazendo uma terapia para descobrir por que ele se suicidou. E aí ele aparece, né? Ele tá com ela ali, mas ele não tá ali. E é muito legal. É legal esse texto, conheço o Rover, ele é incrível nessa parte, assim, sabe? De criar esses personagens, assim, e o Léo Midiorin fazia super bem. O Léo é muito bom ator, né? Muito bom ator, ele muito bom. Ele é um ator versátil, disciplinado, e canta, e dança, e faz... Eu virei irmã, né? Somos super amigos. Eu adoro ele, eu sou doido pra dirigir ele. Mas quero falar de uma coisa agora muito legal, que é isso aqui, gente, ó. Ela tá lançando esse livro aqui, que é o primeiro livro dela, Trilogia de uma Sociedade Distópica. Olha que lindo. Eu já recomendo para vocês que querem ter uma leitura bacana, comprarem esse livro aqui, que é bem fácil. Depois a Patrícia já vai falar como é que vocês conseguem ter esse livro. Porque a gente vai falar agora... Pô, essa capa é incrível, hein? Né? É incrível essa capa. Eu quero que você fale, porque assim... Eu quero saber todo o processo do livro e eu quero saber também como é que você inventou nessa sua cabeça que não para, que você... E começou a escrever um texto, de repente virou outro texto, virou um livro... E virou montagens, e eu quero que você fale um pouco para nós e também entender o que é uma coisa... cada uma história que tá aí dentro desse livro. Não, eu também nunca imaginei na história desse país. Mas aí tem uma explicação que ela falou no começo. Se você tá ligado aí desde o começo, ela falou que a avó dela escrevia poesias. Então essa veia... A gente se correspondia com cartas também. Na pandemia, eu tinha fundado antes da pandemia, uma produtora e companhia de teatro, que chama Cola Atores. Não é escola, é cola de colar e tal. É de companhia, CO e cola de Vilela, louca, cara, inventou isso, aí ficou Cola Atores, beleza. E aí eu tinha feito 2 oficinas e tinha feito uma montagem no final. Eu falei, vou pegar esses atores, tinha se dado super bem, vou fazer uma companhia. Tá, muito bem, vamos fazer uma peça, eu vou juntar os 2 elencos, porque eram 2 montagens que eu fiz, 2 oficinas. E aí a gente começou a, vamos ver se vai ser clássico, não vai ser clássico, vai ser uma coisa contemporânea, o que vai rolar? E aí a gente fez uma reunião, 2 dias depois,
ninguém mais podia sair de casa. E eu tava com essas 2 peças em cartaz. Ao mesmo tempo, dessas 2 montagens, que era Velórios, que também tem o Sérgio Hovrit, era o Mário Viana, eram 5 textos juntos. O Bortolotto, o Capuzzo, quem mais? Viana, Sérgio, Hovrit, esses 5, né? Falei 5, acho. Mário Viana, Mário Bortolotto, Sérgio Hovrit, Só gente Capuzzo boa, e... que eu adoro. Isso, não me lembro mais, é isso. São 5. E aí a gente foi e tal, e na reunião que a gente fez, parou, e o que nós vamos fazer? Cancelou as peças, e aí tinha aquela coisa de vídeo. Aí eu falei, sabe o quê? Eu tava tão cansado sempre fazendo muita coisa. Falei, eu vou me dar 2 semanas de férias, porque daqui a pouco isso tudo vai voltar. Todo mundo pensou isso. Foi assim, 2 semanas que eu descansei um pouco, verdade. Aí você falou, bom, agora tá bom, ok, já deu a pandemia, vamos voltar. Não, daí os meninos, não, mas a gente não pode fazer por Zoom. Não, o que é isso? Até eu aceitar o Zoom. Foi um tempo. Nossa, acho que veio uma comissão teve que me convencer. Imagina que eu vou falar é uma coisa que a gente faz direto. Eu falei, tá, daí começamos. Daí cada um, bom, vamos fazer assim, gente. Vamos tentar, cada um tem uma ideia e a gente escreve junto. Só que daí os temas eram todos pertinentes com o que um falava, o outro falava, era sobre golpe, sobre não sei o que, de profissão, pessoas que entram nas profissões pra dar golpe mesmo. Tipo, não necessariamente um político é um político, ele entrou na política para roubar. Né? Enfim, aí eu fui vendo histórias que me inspiravam na vida real. Tipo, a Flor de Lis. Falei, cara, essa menina não é pastora. Ela já era, sei lá, assassina, já tinha. E ela era, por acaso, entrou pra ser pastora. O João de Deus. Todo mundo acreditou, né? Não, ele era um picareta. É um estuprador, né? E fingia que era uma pessoa que dava cura para as pessoas, é horrível. Aí, a partir disso daí, eu lembrei do contraponto do Diógenes, que era um filósofo que tinha, ele procurava, quando eu aprendi no colégio de freira, né? Procurava com uma lanterna homens honestos. E aí, eu falei, vou fazer uma mistura com isso. E as pessoas conversando, eu falei, cara, não vai funcionar, eu vou ter que escrever, porque vai ficar uma coisa... não vai ter uma integração, cada um vai dar uma coisa, vai ter que ser uma peça cortada, solta, tipo sketches, e não é isso que eu queria. Eu falei, gente, eu vou tentar escrever. Aí eu lembrava, vamos fazer cada um dá uma ideia de um personagem, mas aí uns não funcionaram, tava faltando um assassinato, tava faltando um envenenamento, tudo porque era golpe, era assassino, tudo uma violência só. E ao mesmo tempo eu lembrei. Eles falavam assim, tem a tal da Deep Web. O que é isso? Não, o Deep Web é não sei o que. Que horror, que aí que eu fui saber o que era tal de Deep Web, que não sei, tem tal de QAnon, que não sei o que nos Estados Unidos. O QAnon, que é uma... Como é que é o nome, gente? Um branco? Teoria da conspiração, que foi um dos que invadiram o Capitólio, aquele moço, tá? Bom... Aí, isso tudo, eu falei, cara, vou escrever, eu vou tentar. Aí eu comecei, lembro de um personagem que um outro deu uma ideia, daí eu falei, o resto, vambora. E fiz, não vou contar agora o final, mas eu tinha o final, em 4 dias eu falei, vai ter que ter esse final, senão não vai funcionar. E aí eu fui escrevendo até chegar, e eu lembro que foi um processo, eu sozinha em casa, eu falei, não, mas e agora? Que eu ficava, um parágrafo levava horas, porque a palavra não encaixava, e é uma coisa que tem que ser mais coloquial do que uma literatura, que também nunca tinha escrito, porque é uma coisa que a gente vai falar no teatro, né? Aí escrevi, e a gente... encontrava de máscara no cemitério de automóveis, a gente ensaiava, eu aluguei, ninguém entrava lá há anos, aí a gente entrava, cada um tinha um monólogo, então eu trabalhava assim, por vídeo todo mundo, e individual cada um. Até que o segundo o mais jovem, depois da segunda vacina, com máscara, a gente ensaiou com todo mundo junto. Isso depois de meses. De 2020 meses. E aí eu lembro que antes de... Isso era 2020 2020. Tá. Antes da invasão do Capitólio, dia 27 de 2020...
27 de dezembro de 2020, eu terminei o texto. Em 2021, dia 6, foi a invasão do Capitólio. Então tinha tudo a ver, né? Porque falava de violência, falava de negacionismo, um monte de coisas que estavam acontecendo. Porque não dava para deixar fora as vacinas, as coisas fora de golpe. Né? Porque a história era vítimas que um psiquiatra analisava, vítimas de golpe, era um recorte diferente. E nessa terapia coletiva, eu já justificava no início, esse psiquiatra falava, olha, aqui a gente pode falar, dar palpite, mas porque senão ia ficar só, eu fiz não sei o que, não ia ter conflito. Então tinha uns infiltrados, um psicopata no meio. Então foi indo a trama, né? Que a Gabriela, esposa, fez lindamente, a personagem também fez, a Gabi. E aí fizemos. Aí a gente apresentou, também todo mundo de máscara, ainda o público, ali no Newton Travesso, foi a primeira temporada. Depois a gente no final da pandemia, isso já em 2021, já 21. Começou a abrir as coisas e também todo mundo de máscara. Tá. Aí, público, todo mundo. Aí depois a gente foi pra SP, foram 2 montagens. Acho que é isso. Aí nisso eu comecei já a escrever a outra, que é A Perda Maior. Eu falei, já tô aqui, né? Já comecei a escrever, comecei a fazer outra. Que é sobre arrivismo, sobre buscar o sucesso a qualquer preço, que é o que a gente vai estrear agora em julho, semana que vem, num espaço Slambi, que é o Elias Andreato que dirige. Eu acabei dirigindo e escrevendo essa Cães de Rua. A Perda Maior, que é a segunda, foi na época da guerra, que começou da Ucrânia. E eu depois, no outro ano, eu fiz O Demônio de Poeira, que é sobre um órfão uruguaio que vai pro México e ele é sequestrado, por engano, por um cartel de drogas. E ele é treinado pelo dono do cartel a ser um assassino. E, por um acaso, o destino, ele tem muito talento para ser um melhor assassino. Melhor torturador. Então, as 3... Não é bom isso, né? Não é bonito. Então, os 3 textos, eles conversam. Tem os temas são parecidos, né? Tem a violência, o mundo atual. Essa loucura que a gente vive hoje. Guerras e capitalismo, enfim. Então... Eu pensei, legal, né? Porque a gente tem essa referência de ter os textos que a gente aprende lendo os livros do Nelson Rodrigues num livro, né? Não tinha, não tirava no mimeógrafo, nem no xerox, né? A gente comprava o livro e lia. Falei, legal, eu podia botar, publicar. Mas seria legal os 3 juntos. Ou não, um só, não, os 3, porque não é tanta coisa também, podia ser 3. Eu falei, que nome? Aí o nome, falei, mas é uma trilogia, tá? Daí eu falei, trilogia da morte, trilogia da violência, trilogia não sei do que, isso já é batido. Aí um dia eu acordei e falei, já sei, trilogia de uma sociedade distópica. Nossa, e aí foi assim o nome. O nome caiu perfeito, né? Nunca imaginei, e ficou muito bom. Aí a Patuá, que é a editora, inclusive tem uma livraria, a editora que chama Patuscada, que lá também tá o livro. Tá. Ou no site da Patuá, que é a editora. A gente vai colocar aí o link com tudo para vocês comprarem o livro. Quem quiser montar, quem quiser adaptar para o cinema. Adaptar, fazer. Porque tudo eu imaginava no cinema, como se fosse locação, né? Então acho que tem umas coisas para audiovisual. Eu vou pegar o meu, porque daqui a pouco eu já falo para ela para escrever o roteiro. É isso aí, só dirige. É isso aí. E aí daí foi isso. Daí eu fui atrás da editora, eles gostaram. Que bacana. Aí eu falei, que bom, tá, vamos no ano que vem. Que eu vou estrear a segunda, eu vou estrear agora, que foi no Festival de Curitiba, A Perda Maior, que o Elias dirigiu. Aí eles, então vamos lançar já. Daí a gente lançou na feira, depois fez outro lançamento na livraria, e eu fui agora em Curitiba redirigir uma outra peça que eu já tinha dirigido, que eles voltaram em cartaz. Eu falei, vou aproveitar lá, por lá eu fiz a minha formação, tenho amigos lá, e a gente fez o lançamento lá. Que é uma coisa diferente, né? Você fica sentado, assim, nossa, dando autógrafo. É uma coisa meio formal, assim, engraçado. Eu falei, gente, que estranho, isso, E você, doida, você fica horas ali, acaba a tinta da caneta, tá ali você. Não, e os primeiros dedicatórios você faz tudo bonitinho, daqui a pouco você já tá dando. Eu falava, meu Deus, eu nem sei, nem treinei, sabe? Umas coisas assim. E o primeiro era o Fernando Alves Pinto, né? Que era o protagonista, daí né? Na terceira montagem, que foi agora, 2024, que eu fiz no Mi Teatro.
que era um teatro que estava parado, assim, fazia alguns eventos. Aí eu combinei com a Mara, não, deixa eu estrear essa peça, a gente monta aqui, minha contrapartida é montar o teatro. A gente arranjou uma menina, era investidora da peça, a gente montou, pôs banco, tudo, que é o que tá bonito lá. E aí eu chamei o Fernando para fazer a peça. Nossa, que é um atorzaço que eu adoro. Acho ele incrível. Uma pessoa maravilhosa. Aí o Fernando, o mais engraçado foi o seguinte, ele leu. E aí eu falei, Fernando, me fala que eu tenho que eu já tenho que fechar esse elenco logo. Porque é muita gente para ensaiar. São 13. Eu escrevi para 23 atores. Depois passou para estreou com 17, agora são 13. Aí eu falei, ele falou, não, tá. Não, eu vou fazer. Eu me sinto honrado, muito bem, muito obrigado e tal. Aí ele ligou, meu Deus, eu não li até o final. Esse meu personagem fazia isso no fim. Eu falei, então ele tinha lido sem ver o final do Porque no início o personagem dele fala pouco. Ele falou, que bom, pouca coisa pra eu decorar. Depois é um livro quase que ele fala. E é assim, uma coisa doida o personagem dele. Eu falei, agora já aceitou, agora vai fazer. E foi muito delicioso. Mas ele é ótimo, porque eu já dirigi ele num projeto. Ah, sim, ele é muito querido. E ele é incrível, ele chega pronto e ele arrasa. É incrível. Ele é muito legal. Mas foi bacana também esse processo, assim. Você acha que esse primeiro texto que você dirigiu, que é do livro, foi sua maior direção, assim? Sim, como porque diretora? porque eu fazia coisas pontuais, monólogo do Júlio Rocha, depois esse que tu assistiu lá de Curitiba, e outras peças de montagens que eu fazia. Esse sim foi uma pedreira, né? Porque eram 17, na verdade eu ensaiei 17. Você estreou com os 17 o primeiro? Estreiei com os 17. Aí depois, daí com a pandemia, alguns se mudaram, não podiam mais. Eu falei, então eu vou reduzir. Então tem Mas daí você retrabalhou daí eu texto e você, foi outro você trampo, tirou, porque é pra não que ficar... é o que tá aí, o que tá aí é o que é agora. É o que é agora. Tá. São 13 atores. Então, eram 23, eu fui diminuindo porque aí pessoas iam embora e voltavam pro interior. Entendeu? Não tinha como ficar, nem fazenda, nem iam voltar pra São Paulo. Mas como é que é isso? A coisa mais louca. Eu sou produtor de teatro, que você sabe disso. Sim. Aí o diretor, o produz isso pra mim e tudo. A primeira coisa que eu pergunto, falo, são quantos atores? Tem dinheiro? Já tem o orçamento e tudo? Eu falei assim. Aí se fala pra mim assim, são 13 atores. Eu falei, outros estão. O quê? E tudo na raça. 13 atores, que você tá sonhando com o quê, assim? E eu falei assim, como é que é isso, assim, você produzir? Porque, assim, hoje a gente vê, dificilmente a gente vê um espetáculo com 13 atores, né, E eu vou montar de novo. E é uma coisa... E assim, eu sei porque a Gabriela, que a minha esposa, fez, sim. E ela falou, era uma energia incrível, assim, era bem incrível, doido, entendeu? Muito legal, E assim, eu adorava, pena que eu tava na Alemanha, eu não consegui ver nesse período. O tempo inteiro em cena, todo mundo. E ela adorava, ela mandava aí, filmava um pouquinho, mandava pra mim, eu falava, filha, filme escondido, a Patrícia é minha amiga. Se a Patrícia falar, se a Patrícia falar assim, não, Helder, meu pai que pediu, ela vai deixar. Tudo. Sim, ela ia sempre, ela amava. E ela falava com a mãe, falava assim, ó, hoje você não fez bem. Isso, ela dava palpite. Hoje você não fez bem, não. No outro dia tava melhor. Eu falo assim, caramba. Que amor. Mas foi bem desafiador pra você, né? É que eu continuo fazendo o que eu fazia lá no Colégio das Freiras. Eu chamava todo mundo e vamos fazer. E tem muita gente que não tem oportunidade de ser convidado. E de poder mostrar o trabalho. né? Poder mostrar o trabalho. Então, às vezes, é poucos dias. Eu tive que fazer um esquema pra todo mundo não estar junto toda hora, porque tinham as suas vidas e os trabalhos outros, né? Então, eu fiz um esquema de organização de que hora você pode ensaiar os monólogos e depois com todo mundo eu fazia... E ainda tive que entrar em cena, porque eu nem ia pra fazer. Aí a menina saiu, eu já tinha convidado a cidade inteira e tava muito difícil de achar. E aí eu falei, vou ter que fazer. Então eu ensaiava... Mas foi lá, não aqui? Não, ali essa do Pinto, do Fernando. Essa temporada. Aí eu falava, vamos fazer assim, eu ia ensaiando, alguém lia a minha personagem, ia marcando, eu ia de manhã lá no teatro, que eu tava administrando o teatro, eu treinava sozinha, aí eu ficava, parava, fazia as minhas cenas, voltava pro coisa pra dirigir. Eu sou assim. E ela faz tudo, viu? Ela faz som, ela faz trilha, ela faz... Não é só que ela dirige e atua. Ela faz som, ela faz trilha, ela opera a luz. Isso é verdade. Ela faz tudo.
É uma doideira, você é porque maluca. isso desde esses dias que eu me dei conta, eu falei, eu faço igual eu fazia lá no Colégio das Ilhas, mas não mudou nada, tá tudo igual, tudo igual. E essa nova que vai estrear agora com a direção Sim. do Elias Andreato, que pra mim Que é um também dos entrou maiores nessa, diretores e atores do Brasil. É, maravilhoso. Ele é incrível, assim, Elias Andreato. Um querido, né? E fala quando que estreia, como é que, que é o enredo, assim, sem entregar muito. Sim, não, são três personagens, né? 2 vão para um lugar porque alguém, chama Perda Maior, alguém coloca um anúncio, né? De você mudar a sua vida e ficar rico e ter um sucesso imediato. É o que todo mundo... A internet tá cheia E disso. aí 2 pessoas se inscrevem e chegam nesse lugar que essa pessoa tá lá esperando. Mas quando esses 2 chegam, eles não sabem que é essa pessoa que recrutou. Eles acham que é só mais um que também foi pedir esse emprego. E aí começa um jogo pesado, assim, daí tem tortura, depois tem isso, daí vai virando por causa de um trauma. E são 2 histórias que aconteceram, não comigo, mas que eu lembro. Tem uma hora ali que são citadas ali, que tem na minha cidade, uma menina, irmã de uma coleguinha meu, eu tinha 11 anos, já era na Santa Cruz, no handball, nos jogos. E uma menina morreu. Ela morreu na capital, assim, ela tinha 16 anos, 15 anos. E aquilo, eu me lembro que me marcou muito. Porque as 3 histórias falam muito sobre a morte. É um tema, porque eu não aceito a morte. Eu acho que tinha que ter inventado uma outra coisa. Ah, não aceito. Claro, a gente não morreu. Mas é uma coisa assim que pra que as pessoas morrem? Não pode, não pode. Então é uma coisa que eu fico pensando. Cara, então fala muito mais em morte. Essa é um questionamento que eu perdi grandes amigos, assim. Bem próximos. São esses então, 3 personagens. Então, as 3 peças falam sobre morte. Tá. Mas essa segunda, Perda Maior, fala muito sobre perda mesmo, né? Perda e coisas que aconteceram comigo, essas perdas. E isso uma história só para dizer que aconteceu nessa cidade, não comigo, mas com esse coleguinha, que a gente era jovens, criança ainda. E aí eu lembro que me marcou, nossa, por que ela morreu tão cedo e não era muito falado o que ela tinha morrido. Tá, beleza. Passou anos. Esse menino, eu me reencontrei com ele lá nessa cidade. Às vezes eu não via ele quando eu ia passear lá, porque a minha mãe, eles não moram ainda lá. E aí ele falou, vamos tomar um café, vamos. E tá isso no texto, o personagem fala. E aí eu falei, que quando ele me deu uma carona, eu falei, querido, e a tua irmã? E aquilo me marcou tanto, né? Como é que vocês lidaram com isso? Tinham passado 30 anos. Aí eu falei, como é que vocês lidaram com isso? Aí ele parou, assim. A gente nunca falou sobre isso. Nunca ninguém perguntou sobre isso. Não lembro. Eu botei, entendeu? Eu falei, não pode. Então isso, tudo que... Aí um amigo que perdeu um filho numa estrada que parou pra arrumar e a criança morre. Então tem essas histórias que eu vi. Então as histórias meio que você criou, que tá no livro, são todas histórias que aconteceram e você alguma ficcionou e... uma eu vivi porque era amigo e a outra alguém me contou. Então é bem em cima de coisas reais que aconteceram. O livro porque na verdade né? Que eu acho que é o barato. É uma coisa contemporânea, esse dos golpes, do Coisa de Rua, é tudo muito de agora, né? São os questionamentos, os temas de agora. Então, o Perda Maior acontece isso, aí vai virando uma loucura, né? O Elias era para dirigir, a gente estreou em Curitiba, em abril, e agora a gente vai estrear agora, semana que vem, em São Paulo. E como é que foi a recepção lá no teatro? Foi no Festival de Curitiba? Sim, foi no festival. Aí foi muito legal, porque as pessoas que, uns que me conheciam, que não, falavam, nossa, me lembrou do não sei o quê, do Sartre, obrigada. Então, era uma coisa que, claro, são as influências, lógico, não sou nenhum dedinho, né? Assim, não se compara. Mas eu falei, então tá num caminho legal, porque tem uma história, assim, né? Tem uma estrutura, não tô também tão fora do que é pra ser feito, né? Então isso foi bem legal também. Pessoas que não tinham visto nada que eu tinha escrito. Foi o primeiro texto escrito que eles viram. Pessoas que me conheciam, né? Tá. Lá de Curitiba. E Coisa de Rua eu não fiz lá. Espetáculo, ele entra em cartaz quando, até quando? Fala aí pra nós qual teatro, só agora depois a gente vai colocar, né? Isso. É dia 8, todas as quartas-feiras, às 20 horas,
dia 8 de julho até final de setembro. Podem até se seguir lá a minha página. Uma vez por semana, às Uma vez quarta-feira. por semana, das 8 às 9, 9h30, tá em casa. A gente vai colocar para vocês aí também seguirem ela na rede social, no Isso. Instagram, que ela vai estar ela tá sempre atualizando tudo que tá rolando Sempre por na lá. bio, né? Na bio tá sempre lá os ingressos. Tá tudo lá, coisa como é que é o livro. E na Cola Atores também, na produtora. Então, a gente fica até setembro. E tem essa facilidade de também, que é uma bênção, né, na verdade, um dos atores é dono do espaço. Então, a gente pode ficar mais tempo. Como eu fiz 4 meses também, uma coisa que hoje em dia não tem. Não tem. O Cães de Rua, a gente ficou 4 meses. É um mês e tchau e vai embora. Então, por isso, às vezes, um lugar alternativo, você tem mais isso, entendeu? Então, a gente pena sem patrocínio, mas também a gente consegue ter uma autonomia de exercitar e fazer e combinar que dá certo, né? Você estreia agora essa segunda e como é que você chega na terceira peça e fala da terceira aí pra gente tá fechando aí. Tá. Me conta a terceira aí, como é que é? A terceira eu escrevi pro Elias, na verdade. Por quê? Quando eu li a biografia dele, que o Dirceu escreveu, eu falei, eu quero trabalhar com esse homem. Porque ele já era meu colega no Wolf e tal. Eu falei, mas ele é um clown triste. Porque ele mesmo brinca, que fala, ai, ninguém me quer. Qualquer bobagem, uma brincadeira, que é o palhaço, né? Mas é tudo bobagem. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa pra ele, não sei. Aí eu falei, eu vou escrever. Daí me inspirei também num outro amigo de um amigo que era parecido com ele e tal. E eles, nessa história da vida do Elias, eles falam da Edith, que foi uma amiga do Elias que casou com o Celso Frateschi. E era uma grande atriz. E ela faleceu. Aí eu falei, cara, também tinha essa coisa de morte e uma história de amor. Então, na verdade, é uma história de amor. O Demônio de Poeira. Eu vi o nome, Demônio de Poeira, eu quero esse texto, esse nome. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu ia fazer uma comédia. Só que quando eu vi, foi já pra uma outra coisa. Aí eu li, tu quer fazer? Ele disse, eu tô cansado, agora eu só quero fazer comédia. Não sei, ele falou, eu tô cansado, faz um monólogo pra mim. Não, quero fazer coisas mais leves. Ele falou, fala pro Frateschi fazer. Ele falou, até o Frateschi leu uma vez o texto no Teatro Garagem, que a Anete, lá no Garagem, ela que me deu esse up de fazer leituras lá dos meus textos, que eles fazem Garagem Drama. E aí me deu uma vontade de remontar o Cães de Rua. Então, a partir dali que eu remontei Cães de Rua e fiz essas leituras. Aí o Frateschi leu, foi ótimo e tal. E aí eu ensaiei com o Xepa, mas despedi o Xepa. Não tá bom, não é. Daí ele falou, vamos cortar essa parte. Não, vai ter. Daí eu brincando. Daí a gente ensaiei com outro ator também. Aí teve que fazer outra coisa. E então o plano é esse, de fazer a pré-produção esse ano e fazer no ano que vem esse monólogo. E é isso que eu falei. Que é um monólogo. É um monólogo, que é um menino, o nome dele é Frank, porque eu sou fã do Frank Sinatra e sempre gostei de western, né? Então eu falo isso no início. A mãe dele é fã do Frank Sinatra e ele percebe, o menino, aquelas coisas de Freud, que a mãe gosta mais do Frank Sinatra. Até o nome ela botou. Aí ela morre, daí o pai também vai embora, não sei o que. Ele é adotado, depois de grande, já com 11 anos. E aí é uma família que... a história começa no Uruguai, aí eles vão pro México. Porque o pai adotivo quer... E aí, nisso, acontece um assassinato, porque o cartel se confunde e mata a família toda, menos eles. Vou pegar esse menino pra fazer de moeda de troca. Só que daí eles viram que ele não tinha parente nenhum, que ele tinha sido adotado. E aí o cara pega ele e treina pra ser um matador. Só que aí se apaixona. Isso. Aí ele vira o bambambam, assim, tem habilidades naturais. Só que ele, na verdade, é uma história de que o destino, ele não pôde escolher. O destino, então tem um pouco do Minotauro, que tem o fio de Ariadne, que na verdade quem seria uma Ariadne para tirar ele com um novelo? Então ele se apaixona pela filha do dono do cartel, que não dá a mínima para ele. Depois ela tem uma filha com outra pessoa, ele fala, não, vamos dizer que é a minha filha, que é a Rosa. E aí morre todo mundo, a menina foge, ele sobra, o dono do cartel morre, então vamos embora, mas eu vou fazer a travessia. Aí ele faz a travessia do deserto de Sonora. E aí o mais eu não posso contar. Que é o Frank. Tá. Aí ele vai e aí eu falo nisso também dos refugiados, vai ter uma parte de audiovisual que vai aparecer os refugiados, eu vou tocar nesse assunto, já que, né, tem os coiotes e tal. Aí é um monólogo, vamos ver.
E que é uma história maluca, né? Porque essa coisa, o Trump aumentou o muro lá, aquela coisa toda, pro Tudo pessoal foi, não eu escrevi tudo. passar. Aliás, o Trump me inspira, obrigado. Tudo, quando porque- ele leva um tiro, eu vou falar, vou voltar com o cães de rua. Tem tudo ele vai... e é muito É doido, isso. assim, porque as pessoas vão fazer essa travessia aí e Horrível. um monte morre Horrível. e outros e também são enganados pelos coiotes, enfim, é uma história maluca, é sempre né? um abuso, né? É. É sempre uma humilhação, na verdade. Né? O ser humano, ele é muito humilhado. Então, e traz isso nos 3 textos, né? A humilhação do ser humano, a banalidade. Não é uma coisa moralista, assim, não é uma... Mas a gente precisa também lembrar dessa coisa da empatia, né? Da sonoridade, né? Que acho que as pessoas vão perdendo isso em função também do consumismo, dessa coisa, né, do capitalismo mesmo, Sim, né? sim, sim. Essa desigualdade, Sim, né? sim, sim. Então, eu acho que Ai, que- é o que acontece hoje. Sim, né? sim. Eu tenho. Bom, eu vou assistir, né? Claro. Sim. Se você voltar Eu com a vou outra, voltar eu com vou Coisa de assistir. Rua, ela vai fazer. Porque eu tava fora nesse período aí e eu fiquei muito curioso, assim, porque eu vi tudo, né, que ela me mandava. Sim, e eu vou fazer, não vou fazer num teatro, vou fazer num lugar diferente. Ai, que acho sem bacana. no cru, assim, sem luz, sem nada. Uma coisa meio teatro da vertigem, assim. Esses porque espaços alternativos. Eu acho muito maneiro essas coisas aí, de você sair do convencional e ir pra Sim. criar um ambiente, assim. Eu acho isso muito bom, assim. Sim. E eu acho que tem o perfil, né, da montagem, né? Eu gosto de fazer em lugar pequeno, assim. Uhum. Depois, e também gosto de assistir de perto. Acho que o cinema estraga, né? Entre aspas, a gente. Porque a gente quer ver tudo, né? Pertinho. Então, um lugar menor, uma plateia perto, porque acontece que ela... E na Cães de Rua é um círculo. A gente fez uma meia-lua porque não rolava que tinha um palco. A plateia subia nas cadeiras ali, a plateia. Então, na verdade, eu escrevi para um círculo. Então, o público se misturava com o elenco. Então, você vê os dramas em close. Você fica aqui do lado. Vendo. Maravilha. Então, eu acho que isso... E Perda Maior agora, a gente fez um teatro imenso lá no Paulo Tran, lá em Curitiba. Mas agora é também num lugar pequeno, são 30 lugares. E é outro rolê, né? Chega melhor, eu acho. Eu sou fã de teatro pequeno. Eu gosto. Eu também gosto bastante de teatro pequeno, porque eu acho que fica mais focado ali, você fica mais dentro do espetáculo, né? você entra mais, se dá uma desligada, você entra mais na história também. Não, eu se gosto. você não olha, você ai, o ator... Nossa, eu não posso nem fazer barulho, que o ator tá me vendo, entendeu? Isso é muito bom, é muito bom. E a gente tá chegando aqui no final aqui, e a gente sempre tem uma pergunta, né? Ai, meu Deus! Pro convidado e sempre pensando nesse público nosso, o público do vivendo, do audiovisual, assim, qual o conselho que você pode dar para quem está começando e quer viver do audiovisual? Fala aí para essa câmera aí, manda. Eu acho que é uma coisa que a gente já falou, né? De estudo e ter as melhores referências do cinema, né? Porque mesmo a minha formação no teatro foi o cinema e assistindo também, claro, no teatro, assistindo grandes atores, mas no cinema clássico, assim, os melhores diretores, os melhores atores, que eu comecei a entender, como é que a gente está falando de pertinho, como o ator falava com os olhos, como as intenções ficavam bem nítidas, né? Então eu acho que todo mundo que quer mexer com teatro, mexer com cinema, começar nessa carreira, assistir os melhores diretores, muito cinema coreano, muito cinema japonês, o Bergman, né? E também o Woody Allen, que é o coloquial, é o dia a dia, né? A rua, é o cotidiano. Fellini, né? Todos os maiores diretores. Porque os diretores vão chamar os grandes atores e aí também você tem um leque de observação. Então, o estudo eu acho que é isso. Você tem a teoria, tem a leitura dos clássicos também de literatura, porque também te desenvolve, né? A imaginação, quando é que você vai fazer um roteiro. Pô, isso aí... eu tô pensando em fazer esse roteiro aqui, mas o R. James fez aquele livro muito importante, muito forte. Como é que eu posso chegar nisso? Porque eu acho que sempre quando a gente tem uma referência, a gente tem que melhorar o nosso padrão.
A gente tem que buscar o melhor, um rigor, né? Então, e também a gente depois não vê muita coisa que não nos interessa. Você precisa ver tudo. Mas eu acho que sempre o caminho de você ver o melhor, né? É igual na Copa. Por que a Copa também a gente gosta? Não é só porque o Brasil joga, é porque tem os melhores ali. O melhor de todos do mundo, do planeta, vão lá jogar. Então a gente vê, tem essa oportunidade de ver os melhores. Então quando você sabe, então eu tenho que chegar nesse nível. Então eu acho que isso é estudar e assistir os maiores diretores, porque aí você tem a base e também acompanhar sets, né? Acho que trabalhar mesmo, né? Botar a mão na massa. Pedir para fazer assistência, sabe? Entrar nos sets, ver a preparação do diretor, como é que o diretor se comunica com o ator. Eu acho que isso... Até fazer curso de atuação para entender como funciona o ator. Eu acho que isso também é interessante, assim. É estudar e assistir muita coisa. Viu aí? Uma pessoa que vive do audiovisual, que faz um trabalho de... Não vou falar, né? Mas há muitos anos fazendo esse trabalho. É uma atriz incrível, assim, que eu sou fãzaço dela. E hoje foi esse episódio com a Patrícia Vilela aqui no Vivendo do Audiovisual. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei, assim, muita coisa bacana que ela falou aqui que serve para você que está pensando em viver do audiovisual, fazer um curso de cinema, fazer um curso de teatro, aprender um pouco como que é a televisão, as diferenças aí desses 3 veículos, né? Teatro, cinema e TV. Então, se você curte e você quer viver do audiovisual, esse programa aqui é para você. Fica com a gente, porque aqui sempre vai ter um artista que vai poder acrescentar muito para vocês aí que estão nos assistindo, tá bom? Paty, muito obrigado. Olha para aquela câmera lá agora. Obrigada. Dá um tchauzinho e a gente fica por aqui. Obrigada. Se puderem também assistir o filme que ele me dirigiu, Noia, Um Dia no Limite, tá no YouTube, né? Noia, Um Dia no Limite, tá lá no YouTube, Quantos no prêmios? site. 30. 30 prêmios, eu ganhei 4. Tá bom, né? Sim, E o longa, né? O SP Crônicas, né? E o SP Crônicas, isso, que também não tá no YouTube ainda, né? Esse não Daqui a tá pouco ainda. já vai Daqui estar a nos pouco vai cinemas. estar. Gente, ó. Obrigada. E também deixa o convite para vocês aqui, nós vamos deixar tudo na descrição aí, o livro, né? Da Patrícia, que tá, ó, novinho, acabou de sair, ó, o cheirinho da caixa, ela pegou na caixa e trouxe, então tá aqui, a gente vai colocar o link aí. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês, parabéns. Até a próxima, até já.